pais de crianças revoltados porque as vontades do filho não foram atendidas. Nesse que eu estou falando, uma mulher filma uma passageira dentro do voo reclamando que ela não teria liberado lugar na janela para uma criança que supostamente seria filha da pessoa que filma. Na legenda do vídeo tem um texto assim, ó, abre aspas, e minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança. Fecha aspas. Vamos ver o vídeo. Gente, quem nunca, quem nunca já lançou uma dessa dentro do ônibus quando entra um coroa? Quem nunca, né? Quem nunca? Essa pessoa tem algum problema? A gente entende, essa pessoa não tem nada, não tá trocando nada. Tô gravando a sua cara. E você não tem empatia com as pessoas, né? E isso é Gente, se a menina que está sentada na janela não teve empatia pela criança, essa mãe que está filmando, ela fala isso nitidamente, né? Eu estou filmando a sua cara para colocar na internet. Isso é ter empatia? Você 21, a pessoa não tem empatia com a criança. Porque as pessoas sabem bem, com a criança é demais. E apesar da legislação vigente no Brasil deixar claro que nenhum passageiro tem obrigação de trocar de assento, a não ser por motivo de segurança, esse vídeo levanta um questionamento. O que ocorre para que pais acabem fazendo birra que nem os próprios filhos? A gente conversou com o psicólogo parental Felipe Colombini, que nos explicou sobre como isso é prejudicial não apenas para quem sofre com a exposição, mas também para com as crianças. Antes de escutar o Felipe, rapidamente, eu cederia o lugar sem problemas, se eu fosse a pessoa da janela, sabe? Mas a partir do. Eu acho que tudo é a forma que a gente fala, sabe? A forma que a gente pede. Aí vem a comunicação não violenta, como que a gente pode comunicar aquilo. Uma coisa é eu no lugar agora de mãe. Eu pedi para essa pessoa ceder o lugar para a criança. Eu pedi, fazer um pedido de uma forma amorosa, carinhosa, é um ponto. Agora, eu fazer um pedido e eu acreditar que a pessoa tem que acatar aquilo sorrindo, sabe? As crianças, elas são muito importantes, sabe, para os pais. Mas naquele momento, a gente não sabe qual era a situação que essa menina que estava na janela estava vivendo, sabe? Se ela teve esse cuidado de pegar o lugar na janela. Gente, o que que a gente tem a ver com isso? O que que a minha criança tem a ver com isso? Então, por falta dessa mãe não saber guiar essa criança, não saber ensinar a criança a passar por essa frustração que é não sentar na janela, ela acha muito mais fácil pegar essa culpa e jogar para essa mulher que está sentada na janela, porque assim é fácil resolver esse problema, né? Então, se ela sai dali e a criança senta, acabou o problema. A criança não vai chorar, a criança não vai gritar, a criança não vai se frustrar. Então, esse é o lugar da educação permissiva, onde a criança se pode fazer tudo. Uma educação parental, uma educação positiva vão ensinar essa criança a passar por essa frustração. Então, tudo é treino, gente. Não vai adiantar nenhuma estratégia de comunicação não violenta, de educação parental no olho do furacão, nesse momento de emergência que a criança está chorando e quer sentar na janela. Então, educação é construção. A gente precisa construir esses combinados com a criança, né? As minhas crianças não têm a realidade de andar de avião. Mas, por exemplo, elas andam de ônibus. Sabe aquele. Você que é classe trabalhadora, você deve se lembrar daquele banco mais alto dos ônibus. Sempre tinha uma briga, eu e minha irmã brigava para ver quem ia ficar na parte alta do ônibus, do banco do ônibus. Então, esses conflitos vão surgir, mas a questão é como que a gente vai mostrar para a criança que a liberdade dela termina quando a do outro começa. Quando que a gente vai começar a mostrar para essas crianças que o importante é a gente viver em comunidade, sabe? Na nossa casa existem formas de agir, existem formas de se comportar. Na minha casa eu sou muito importante para os meus pais, mas na rua, gente, eu sou só mais um. Eu sou só mais um cidadão pegando o avião, querendo ir na minha janela. Muito perigoso a forma que essa mãe decidiu conduzir
essa birra da filha dela. Então, ela está acostumada a ceder para essa criança e não a ensinar para essa criança a passar por essa frustração. Eu acho que esse é um ponto. A gente olha para a educação das crianças hoje em dia e a gente quer que as crianças sejam felizes. Eu não quero que a minha criança seja feliz. Quem é feliz o tempo todo tá bobo. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, dá para ser feliz o tempo todo? Então a gente tem que educar para tristeza, educar para frustração, educar para raiva. Como que você vai passar por esses momentos de frustração, de raiva? Você vai ficar gritando? Você vai puxar essa pessoa do banco e vai tirar ela à força? Eu acho que não é esse o lugar. Então eu acho que essa mãe, esse pai que estava lá, que só dá para escutar uma voz feminina, né? Como sempre, essas responsabilidades ficam para a mulher, porque se o cara tivesse ali, ele não deu um pio, ele deve estar sentadinho lá no dele com vergonha da mulher ainda. Então, antes da gente ir para esse discurso moral, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da mulher que está na janela, no lugar da criança e no lugar dessa mãe, sabe? Tudo ali que está acontecendo é importante. Então, eu acho que a gente tem alguns pontos. Essa criança tem alguma neurodivergência? Pô, se sim, mano, ó, pode sentar aqui sem problemas e tal. E eu acho que isso já tem que até ser combinado com a agência de viagem. Você informar para essa agência que vai ter uma criança neurodivergente dentro desse voo e que, se é importante ela ficar na janela, que a própria aviação se configure para que isso aconteça, sabe? Não é uma pessoa que pagou pela sua passagem que precisa ter a empatia de levantar. Essa mãe não teve empatia, pô. Se aquela mulher que estava sentada perto da janela tivesse perdido um ente querido, se ela tivesse num dia estressante, pô, tu acha justo alguém vir com o celular na tua cara te filmando, dizendo que você não tem empatia, que você não gosta de criança, não sei o quê, bababá. Eu não acho isso correto. Então vamos ver o que o Felipe, educador parental, também tem a dizer pra gente dessa situação. Bom, antes de tudo é importante considerar que esse vídeo é um recorte, né? A gente vai precisar ter um contexto maior, mas a partir das imagens, o que se percebe são pais, né, tanto a mãe quanto o pai, fazendo birra igual o seu filho. Então, eu acho que isso de fato é algo muito importante quando a gente fala de habilidade. Resumindo, os pais são imaturos emocionalmente. Então eles não têm a possibilidade de não conseguem ensinar para essa criança a passar por essa frustração. Educativas parentais, é que os pais serem referência, serem modelo, né? E aí, de fato, a criança está olhando, né, o quanto que esse comportamento de birra. A educação é o exemplo. Eu não conheço uma outra forma de educar a não ser pelo exemplo. Meus discursos são muito bonitos. As crianças amam os meus discursos, as histórias que eu conto, mas elas amam o meu exemplo. Elas me observam o tempo inteiro. Às vezes elas nem escutam o que eu estou falando, mas o que eu estou fazendo elas estão olhando. Ele é entendido pelos pais como um direito, uma forma de comunicação da qual os pais validam e ainda constrangem a outra pessoa. A gente vive um momento, né, de cancelamento, de filmar para constranger as pessoas, ignorando os direitos, né, que as pessoas têm, né, o direito de convivência, o direito de ter um assento, exigindo uma possível empatia ou uma compaixão. Eu acho que isso, de fato, a gente precisaria também entender, né, do porquê essa pessoa, né, não trocou do assento, ela tem todo o direito de não trocar, mas o que chama a atenção é Aquele velho clichê. Tem sempre os dois lados da história. Nesse recorte rápido aí de 15 segundos, não dá nem pra gente entender o porquê que a moça não quis ceder o lugar, como que essa mãe chegou, sabe, exigindo esse lugar para o filho dela sentar. comportamento de birra também desses pais, que não estão gritando, esperneando, mas estão fazendo uma função parecida, que é filmar, que é constranger, que é atacar uma pessoa que não sucumbiu, que não de fato fez aquilo que a criança quis na hora que ela quis e do jeito que ela quis, né? E isso obviamente vai acabar reforçando o comportamento de birra, já mostra um pouco como que, enfim, esses pais agem e que precisam aí de um treinamento, de uma consciência de suas habilidades parentais. Mas eu quero saber a tua opinião. Você acha que as pessoas devem liberar o assento na janela para uma criança ou os pais quem devem educar os filhos para saber que eles não podem tudo? Deixa nos comentários e se inscreve aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu acho que os dois. A gente tem que educar as crianças para entenderem que o mundo não está aqui para servir elas
que a gente está aqui para viver em coletividade, algo que seja bom para todo mundo. Eu acho que é essa essência de pensamento que a gente tem que colocar nessas crianças, um pensamento coletivo. As crianças estão muito individualizadas, muito egoístas, né? Então as crianças hoje estão na escola para elas aprenderem a serem donas do próprio negócio. Então, tipo assim, a gente está criando empreendedores, mas não cidadãos, sabe? Pessoas que vão conseguir tocar bem as suas empresas, que vão ganhar muito rios de dinheiro, sabe? Mente milionária, mas a gente está esquecendo do principal, que é educar as crianças para o convívio, para o dia a dia. Essa grande lacuna da educação, que é a educação para os valores, uma educação amorosa, uma educação vinculativa, a partir do diálogo, empatia pela criança, mas não pela permissividade desses pais que não conseguem colocar limite nas crianças. Então, para finalizar, vou compartilhar uma história pessoal. Eu não é de avião, nunca andei de avião, eu sou classe trabalhadora, ainda não consegui realizar esse feito da humanidade, que é andar de avião. Então, uma vez, estava no ônibus, eu e minha mãe. Minha mãe sempre pagou a nossa passagem desde criança, até menos de 5 anos, porque normalmente ela saía com duas crianças e duas bolsas, então a gente ocupava o espaço do banco, então ela pagava a nossa passagem, sabe? Então tava eu e minha mãe sentado, eu tava ali voltando Madureira, sei lá, eu e minha mãe eu não tenho memória, minha mãe que me conta essa história. E aí um cara roda a roleta, eu sentado no banco alto, que era o sonho de toda criança, ele já vem direto olhando na cara da minha mãe e pergunta se. Não, e mandando a minha mãe me colocar no colo porque ele queria sentar. Porra, isso foi o estopim para minha mãe colocar ele no lugar dele. De dizer para ele que ela não ia me tirar do assento porque ela tinha pagado aquela passagem para eu estar ali. E ela foi bem clara que se ele tivesse falado de uma outra forma, se ele tivesse pedido, ela não veria problema nenhum em me retirar do local que ela tinha pago e me colocar no colo dela. Mas eu acho que é isso. A grande questão é como que a gente se comunica, como que a gente fala com a outra pessoa. A gente não tem esse cuidado, a gente não foi educado para aprender a se comunicar de uma forma assertiva. De uma forma que eu consiga comunicar quais são os meus desejos, quais são os meus anseios, os meus sentimentos. Então, eu interpretando essa situação que a gente não sabia os detalhes, eu vejo uma mãe desesperada por ter construído uma educação permissiva com essa criança e quando ela se vê diante de uma situação que não consegue passar por aquela situação sem se frustrar, sem se sentir triste, sem gritar, sabe? E aí eu acho que a grande questão é a criança vai se frustrar, a criança vai se sentir triste. E aí a questão é como que os adultos emocionalmente maduros vão guiar essa situação com a criança, para que a gente não perca a oportunidade de ensinar. Não é bater nessa criança, não é gritar, não é castigar, mas a educação não tem receita de bolo, é uma construção, pô, é aos poucos, é o dia a dia. Não adianta você no olho do furacão você querer que a criança se comporte de uma outra forma, sabe? O comportamento a gente vai mudando aos poucos. Respondendo essa pergunta, eu acho que a gente precisa colocar limites sem traumas. Limite não tem nada a ver com trauma. Trauma é a criança ficar chorando sozinha. A criança não ter com quem conversar, não ter com quem falar sobre os grandes problemas que ela tem na infância dela ou na juventude dela, que para o mundo adulto são muito pequenos, para as crianças são gigantescos. Enquanto nós não diferenciarmos uma educação permissiva de uma educação positiva, baseada no vínculo, baseada na construção, baseada pro convívio, uma educação para viver, a gente vai continuar batendo de frente com esse tipo de situação, aonde as crianças são culpabilizadas pelo mau comportamento, as crianças não têm culpa. São os pais que não conseguem entender a importância de você educar para a vida, para além do seu lar. A vida da criança não vai acontecer para sempre embaixo do telhado da casa da família.
vai existir uma hora que essa criança vai para o mundo. E aí, quando ela for para o mundo com essas características, acreditando que o mundo está aqui para servir ela, ela vai ser essa pessoa que vai ser contratada pelo ótimo currículo que ela tem, mas vai ser mandada embora porque ela não sabe se relacionar com as pessoas. Vai ser uma pessoa que vai viver se enfiando em relacionamento tóxico e abusivo. Vai ser pessoas que vai perder amizades porque não sabe se relacionar, porque não sabe se comunicar.